Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ontem um menininho leu aí o primeiro artigo que eu escrevi da democracia normal e patológica, Então hoje eu vou ler o segundo, tá bom? Eu escrevi na semana seguinte, no Diário do Comércio mesmo, dia 10 de outubro de 2011. Fazem 13 anos. Não, 12. Não, porra, fazem 11 anos. Eita, agora eu subi aqui, não tem mais contagem de tempo e eu já não sei mais como que funciona aí na Terra, tá bom? Bom, mas foi em 2011 que eu escrevi essa porra. Vamos lá então para a leitura. Não é preciso dizer que situações especiais podem induzir qualquer das duas facções maiores a inverter sua política habitual, em vista das conveniências e oportunidades. O governo petista, ao adotar controles monetários ortodoxos para escapar a uma crise econômica, e a administração Bush, ao criar um sistema de vigilância interna quase socialista depois dos 11 de setembro, são exemplos notórios. Fatos como esses bastam para demonstrar que a democracia saudável é a administração bem-sucedida de um conflito insolúvel, destinado a perpetuar-se entre crises e não produzir a vitória definitiva de uma das facções, tá certo? Desde o início, a democracia tem encontrado no equilíbrio instável a regra máxima do seu bom funcionamento. Basta compreender essas noções para perceber que, de imediato que a democracia brasileira é um doente, em estado quase terminal. O jogo normal de esquerda e direita, que permite a continuidade do processo democrático e mantém os extremismos sob a rédea curta, foi substituído por um sistema de controle monopolítico, não só do poder estatal, como da cultura e da mentalidade pública. Controle tão eficiente que já não é percebido como tal, de modo que tanto mais patológica é a situação, mais confortavelmente todos se acomodam a ela, acreditando piamente viver na mais pura normalidade democrática. A facção que domina o governo controla também o sistema de ensino, as universidades e as instituições de cultura, o meio editorial e artístico e quase toda a totalidade dos órgãos de mídia. A mais íntima falha desse controle, o mais leve sinal de descontentamento, mesmo parcial e apolítico, desperta ou alarma as hostes governistas, que então se apressam a mobilizar seus militantes para combater a ameaça golpista, perfeitamente inexistentes, porra. Nem eu tô entendendo agora o que eu escrevi. A facção dominante compõe-se da aliança indissolúvel entre esquerda e extrema esquerda, sendo esta última, então, legitimada como parte da esquerda normal, digna do respeito e das considerações dos leitores. Você tá bom aí, menininho? Tá doentinho, é? Se você precisar, você me fala aqui que eu te dou uma ajudinha, tá bom? Tá. Seu pai foi trabalhar? Foi. Tá bom. Tô cuidando agora do filho do menino aqui do canal, entendeu? Se acontecer alguma coisinha, eu paro a gravação aqui da leitura, eu vou cuidar do menininho aqui e depois eu volto pra ler aqui, tá bom? Ó, toma água, hein, moleque? Vamos lá. Voltando aqui pra leitura. Onde que foi que eu parei agora, essa porra?
Eita, já achei. A facção dominante compõe-se da aliança indissolúvel entre a esquerda e a extrema esquerda. Eu já li essa porra. Mas vamos ler de novo. Sendo esta última, a extrema esquerda, certo? Legitimada como parte da esquerda normal, digna de respeito e da consideração dos eleitores. Tão perfeito é o controle hegemônico que essa aliança exerce sobre a sociedade, que já nem a esquerda, nem muito menos a extrema esquerda, tem de apresentar francamente como tais. Os eleitores tornaram-se como peixes. Que jamais tendo estado fora da água, ignoram a existência de algo não seja água. E portanto, puta, tá uma bosta essa leitura minha aqui. Eu preciso de mais iluminação. Deixa eu ficar mais perto do seu. O menininho vai ficar tossindo aqui do meu lado, tá? Mas eu não pego mais gripe. É só vocês que estão na Terra ainda e eu já tô com o corpo diferente. Por que não pega a lamparina? Porque eu morri, porra. E eu estou aqui só no espírito te ajudando. Você me enxerga porque você é um menininho abençoado. Entendeu? Entendi. Eita, vamos então continuar a leitura aqui. Se sossega aí, hein, menininho. Senão vou reclamar com seu pai. Pessoal, eu vou voltar de novo para ler esse pedacinho aqui, que tá uma bosta hoje. Agora melhorou, que eu vim aqui na luz aqui. Que eu tava no cantinho ali. Mas agora tá dando para ler. Então vamos lá. É que é o seguinte, a extrema esquerda e a esquerda, elas não são tão diferentes na essência, ok? É só nas atitudes. Uma quer ir muito rápido e a outra vai mais devagarzinho, mas todas elas querem chegar no mesmo lugar, aonde vai estraçalhar o seu buraquinho, entendeu? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. E eu fiz um resuminho. Tão perfeito é o controle hegemônico que esta aliança exercida sobre a sociedade, que já nem a esquerda, nem muito menos a extrema esquerda tem de se apresentar francamente como tais, os leitores se tornaram como peixes, que jamais tendo estado fora da água, ignoram a existência de que algo não seja água. E, portanto, não distingue entre água e o universo geral. É semelhante à noção da caverna de Platão, se vocês já leram esta parte do livro de Platão. Se não leram, vai pegar a porra do livro e vai ler, porra. Vocês precisam estudar. Se vocês não estudarem, vocês não terão capacidade cognitiva de entender o que esses filhos de umas putas estão fazendo com as pessoas, tá bom? Vamos resolver aí essa situação de carência cultural do nosso país. Vamos lá. Nessas condições, está perfeitamente realizado o ideal de Antônio Gramsci, em que o Partido Revolucionário desfruta da autoridade onipresente, invisível, de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Tão paradoxal é a situação que os únicos que insistem em exibir a sua identidade de esquerdistas, com muito orgulho disso, são justamente os membros da oposição, colhidos entre facções da esquerda moderada ou entre os oportunistas sem ideologia nenhuma. Uns e outros têm, com o governo, divergências pontuais e, é claro, disputa de cargos. Nada mais que isso. Nesse panorama, a ostensiva colaboração política do partido governante com organizações terroristas, por sua vez associadas a gangues de criminosos locais, é incapaz de provocar qualquer escândalo, pelo simples fato de que se conseguiu provar, não se conseguiu.
não se provou nenhuma ajuda financeira vinda dos bandidos aos políticos de esquerda. Não? Isso faz tudo debaixo do pano, porra. Isso é, só se concede uma aliança criminosa sob a forma de financiamento ilegal da corrupção no sentido mais generoso e apolítico do termo. Agora dá uma pausinha na leitura aqui, me fala. Você já viu bandido te roubar e dar nota fiscal do roubo? Puta que pariu, será que essas pessoas não entendem que não tem como você combater a criminalidade dentro do processo normal? O crime, pessoal, quando se mistura com a política, torna a própria política criminosa, entendeu? E ela vai legitimar isso, criando as leis para poder legalizar a criminalidade. E aí, se a população quiser combater o crime, é a população que vai estar ilegal, porra. Os caras invertem tudo, cacete. Vamos voltar aqui para a leitura. A articulação de partidos legais com organizações criminosas para fins de vantagem política mútua não é, em si, considerada um crime ou motivo de alarme. Preste atenção. O direito à conquista do poder absoluto por quaisquer meios possíveis e imagináveis é aceito como um procedimento democrático normal, desde que não envolva corrupção. Nesse quadro, a direita como tal não existe mais. Os ideais que as caracterizavam são cada vez mais criminalizados como extremismos, espalhando entre os políticos o medo de encarná-los em público, por um instante sequer, para não ser taxados de golpistas, racistas, nazistas e o diabo a quatro. A anormalidade da situação não deixa de ser percebida pela própria esquerda dominante, que na ausência de uma oposição direitista, tem de inventar uma, toda composta de ficções e de figuras de linguagem, para dar a impressão de que está lutando com alguma coisa. Essa necessidade é tanto mais premente porque a esquerda brasileira forjou uma reputação explorando o papel de minoria perseguida, adquirido no tempo dos militares, e sente a necessidade de continuar a representá-lo, porra, a representar em público, quando já não há mais ninguém que a persiga, e ao contrário, só ela dispõe dos meios de perseguir. A ameaça direitista é construída, então, mediante os seguintes expedientes. Primeiro, o menininho aqui me lembrou como que era tossir. Obrigado, viu, menininho? Eu já tava tão recuperado dessa porra, agora você tá aí com esse negocinho. Segura a onda aí, menininho. Primeiro, explorar com residência obsessiva a recordação dos feitos malignos do regime militar, ampliados até a demência, de tal modo que 300 terroristas mortos assumam as proporções de um genocídio mais vasto que a matança de 100 mil cubanos, porra. 2 milhões de cambojanos. 40 milhões de cidadãos soviéticos e 70 milhões de chineses. Puta que ele pariu. O fato de que aqueles terroristas fossem, em maior ou menor medida, todos os colaboradores do genocídio comunista é descontado como se fosse um nada, porra. Os personagens são transfigurados em heróis da democracia, cacete. A menor tentativa de relocar os fatos nas suas devidas proporções é rejeitada, inclusive nas universidades, como um sinal ameaçador de golpismo iminente.
Ora, se isso não é uma psicose, toda a ciência da psicopatologia está errada, não tá não? Ó, veja, 2. Como não é possível, ao mesmo tempo, manter a população sob temor de um golpe iminente e continuar exibindo como única prova desse risco acontecimentos de meio século atrás, o establishment de esquerda e extrema esquerda tem de se produzir constantemente novos artifícios de existência e periculosidade de uma direita que ele mesmo conseguiu eliminar por completo. Um dos recursos usados para esse fim é dar ares feroz, por exemplo, de oposição ideológica direitista a qualquer hostilidade pontual e mínima que surja nas hostes de esquerda moderada, tá certo? Que constitui quase a totalidade da oposição presente. Quando um social-democrata tucano aponta um sinal de ineficiência administrativa ou de um corrupto no governo, logo aparece algum Paulo Henrique Amorim, bem pago, para denunciar aí o golpe da direita, que, é claro, se prepara a olhos vistos. A única reação dos acusados, em geral, é exibir uma certidão de bons serviços prestados à esquerda, para eliminar as suspeitas, cacete. 3. O mais extremo dos expedientes é apontar indivíduos isolados ou grupos minoritários de dimensões irrisórias, como se fossem forças ameaçadoras que se levantam no horizonte, ameaçando esmagar a esquerda nas eleições ou fuzilar todos os comunistas. Organizações ridiculamente pequenas, de 30 ou 40 membros, sem financiamento ou qualquer suporte político, são aí tratadas como militâncias multitudinárias, capazes de assombrar as noites dos governantes acuados. Vozes solitárias amputadas de qualquer possibilidade de ação política, não só pela completa falta de recursos, como também pelas divergências insanáveis que as isolam umas das outras, são tratadas como se constituíssem um bloco único e temível. A direita ressurge pronta, como em 1964, para dar um golpe e anular maldosamente todas as conquistas populares. Não é preciso dizer que, nessas circunstâncias, grupos ultraminoritários de extrema-direita, como a resistência nacionalista, inflados pela propaganda negativa que recebem da esquerda, passam a se sentir mais importantes do que são e vislumbram, excitados, a mais bela oportunidade de futuro, sem perceber que elas, tanto quanto eles próprios, só têm a existência fantasmal das sombras de um delírio. Como a existência de uma direita é um requisito estrutural da normalidade democrática, sua supressão faz com que as formas patológicas de direitismo se sintam chamadas à missão sagrada de recolocar as coisas em seus lugares, como se sua própria experiência não fosse baseada na desordem. Também não é de se espantar que o medo autoalimentado que viceja na alma da esquerda a leve a não contentar-se com o combate verbal, mas num paroxismo de temor paranoico, a tomar medidas práticas para defender-se de adversários microscópicos, tomando coelhos por leões e julgando que privar um Júlio Severo de meios de sustentar sua mulher e filhos é um feito heróico, uma vitória espetacular contra a ameaça, reacionária reditiva. Também não é de se estranhar que os descalabros cometidos nessa luta contra fantasmas
acabem produzindo no povo alguma hostilidade real contra o governo, extravasando em movimentos repentinos e sem nenhum conteúdo político ideológico substantivo, como a Marcha para Jesus ou Marcha contra a Corrupção, e fazendo com que a esquerda creia ter encontrado, por fim, a prova da realidade de seus piores pesadelos, sem notar que ela própria os produziu por excesso de precaução louca. Pois bem, a coexistência pacífica das instituições democráticas formais, com a total supressão da concorrência ideológica que define as democracias saudáveis, eis precisamente o que caracteriza a situação brasileira atual. É um quadro nitidamente psicótico, onde tudo é mentira, tudo é fingimento, pessoal, é tudo pose. A farsa existencial com que a esquerda governante inventa inimigos para camuflar seu controle hegemônico tornou-se a norma padrão para o país inteiro, invadindo as consciências e expelindo cada pensamento para longe da realidade. Quem quer que, num momento de santidade, ouse enxergar as coisas como são, sente-se imediatamente aterrorizado, ansioso para mergulhar de novo no oceano turvo de alucinações que assumiu o nome de normalidade. E é isso aí, pessoal. Então nós ficamos por aqui. Vou fazer um chazinho pro menininho aqui. Você gosta de chá de camomila, menininho? Sim. Chazinho de camomila com o quê? Só. Só? Não vai adoçar com melzinho? Não. Não? Não. Então tá bom. Vou fazer um chazinho pro menininho aqui. E vocês fiquem com Deus aí, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima leitura, pessoal. Fala tchau pro pessoal aqui. Tchau.